vou te pôr a par. Nós estamos no item 29 do capítulo, porque aqui não tem capítulo, sabe? Ele vai colocando os itens. Na realidade, tem manifestações dos espíritos, tem sim, Roque, que é o segundo, né? O primeiro, Roque, que nós estudamos é profissão de fé espírita racional. Aí aqui ele fala sobre Deus, fala sobre a alma, né? E nós estamos nas manifestações dos espíritos no 29. Você tem a obra aí, Roque? Não é a 26, Marleninha? Ai, é 26 mesmo, você tem razão, Isa. Sabe por quê? 26, eu também marquei. Não, tá certo. Eu fui ler, e aí eu sublinhei aqui a palavra e escrevi atenção para a gente comentar, e aí eu fiz confusão. É o 26 mesmo, é o 26. Então, Roque, só para a gente lembrar para todos nós e pôr você a par. No parágrafo 4, ele está falando da emancipação da alma, que nós já começamos a estudar. Então, só para lembrar, vocês me ajudam, viu, gente? As meninas que estavam aqui a semana passada. Da emancipação da alma, ele vai dizer o quê? Que quando nós dormimos, quem dorme na realidade é o corpo. O espírito não dorme nunca. Né? Então, a gente costuma falar nós, assim, meu espírito está errado. A gente teria que dizer meu corpo. Porque eu sou espírito. Quem fala é o espírito, quem pensa é o espírito, quem ama é o espírito, quem faz coisa errada é o espírito. O corpo é o veículo. E ele aqui aborda também do perispírito, que é o que vai fazer a ligação do espírito com o corpo, né? E que enquanto nós estamos encarnados, ele tem esse papel. Quando desencarna, também. Por que um espírito se manifesta numa reunião mediúnica? Perispírito com perispírito. Todos nós que estamos aqui, somos da reunião, a gente sabe, né? Então, vamos supor, eu desencarnei, eu quero dar uma comunicação, eu me aproximo da Isa, tem que ter sintonia. Quando fala sintonia, gente, não é assim, um espírito evoluído só vai com o espírito evoluído. Não é isso. Essa sintonia de perispírito com perispírito. Aí eu me aproximo da Isa, vou expandindo meu perispírito, ela, como médium, também faz isso ocorre naturalmente. Aí eu vou dizer aquilo que eu quero e a Isa vai repetir, né? Agora aqui ele já entrou no sono, né? Nós já começamos a estudar que durante o sono também a alma se emancipa. Então, o corpo está lá dormindo, precisa descansar, porque o nosso corpo... igual, peraí um pouquinho. Pode igual falar. aquele vídeo que você colocou, né, Isa, daquele homem, né? Que ficou em coma, né? Que beleza, hein? Você não mandou para Marlene, não? Nossa, Então, mas explica para nós aí, aí, Isa. Pode explicar. Depois você manda para ela. Pode mandar. Eu também posso mandar, porque é no da Gênesis, a Nora tem meu da contato Joana, direito, né? ela manda. É só da Joana que eu consigo mandar. Isso. Então tá. Mas porque ele estava em coma, como que é, Isa? Pode abrir o seu áudio que está fechado. Ele estava em coma, né? E como é que se fala? Ele se viu fora do corpo. Ele participou de outras situações fora do corpo, estando em coma. Tanto que ele viu o corpo dele lá, né? E as sensações que ele teve, ele saiu com a esposa, isso em espírito, né? Com a esposa. Só resumindo assim, pegando até para o final. Lá de Belém, ele teve que fazer o tratamento seria em São Paulo, o último tratamento, e ele, em sonho, né, em coma, tudo, ele veio com a esposa em São José dos Campos, não me lembro o nome do centro, ele participou da reunião do centro, ele coloca até a rua, né, dona Nora, que era de paralelepípedo, então ele sentia toda essa sensação. Nossa, eu chorei. Participou lá do centro. Nossa, que maravilha. E coisa que ele já estava bem desenganado dos médicos. Aí ele retorna novamente para o corpo.
Então, ele coloca essa sensação de estar... Ele viu até com o velório, né, dona Laura? Tem o velório dele, a mulher O chorando e o velório dele. amigo animando ela, né? Grande Você tinha amigo dele. outros vídeos, né? Aí, diante de todo esse aprendizado que ele teve fora do corpo, ele retorna do coma. Ele, 20 dias em coma, ele retorna do coma. Então, ele vem dando essa explicação e outros detalhes, assim, que aconteceu, outras situações, ele estando em coma, quer dizer, o espírito dele participou de tudo, e ele teve essa lembrança. Foi muito Um dia interessante. passava, né? Depois ele lembrava, né, que tinha ido, né? É igual quando a gente sonha, né? Foi no lugar, a gente já foi. Ana Luísa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, desculpa o atraso. Imagina. Eu pensei no Zé Roque esses dias. Estava pensando, ele sumiu. Aí ele aí, ó. Meu pensamento atraiu ele. Aí deve ter sido, porque ele tinha sumido. Nós estamos aqui, Ana, fazendo um retrospecto do que nós estudamos, lembra, semana passada, né? Uhum. Que é a emancipação da alma, e a dona Honória lembrou, e a Isa, que elas assistiram um vídeo cuja pessoa estava em coma, quer dizer, o coma porque estava debilitado, com problemas físicos, etc., etc., mas ele, espírito, estava, ou seja, passeando, visitando outros lugares, sendo tratado, né? Acalmando a esposa, tudo isso é possível. Essa experiência eu já tive, né, gente? A hora que ela falou, eu lembrei. Conta para eles, Ana. Aos 17 anos, eu fui fazer uma extração de amígdalas. E logo que tirou, eu já tive uma parada cardíaca. E não viram, não. Eu vi que eu apaguei. Eu só me senti assim, sufocar a hora que tirou, que era anestesia local, né? Aí eu me senti assim, como se estivesse sufocando. Aí me levaram para o quarto. Passou um tempinho, a minha mãe olhou, um lado do meu rosto, ela falou que estava preto, não estava roxo, estava preto. Aí ela correu, chamou, né, as enfermeiras, eles vieram, fizeram massagem cardíaca e eu fui acordar às 8 da noite. Eu fiquei ali em coma durante 12 horas, que era 8 horas da manhã que eu fiz a cirurgia. Às 8 da noite, 8h30, que eu fui despertar. Nesse período, eu fui para o túnel. Fiquei naquele túnel. Você só via a luz lá no fundo. Então, eu tive uma experiência de quase morte. Minha alma quis ir embora, né? Só que me ressuscitaram, que aí puseram oxigênio, fizeram massagem cardíaca, e eu ressuscitei, mas fiquei em coma. Então, é isso mesmo. Acontece muito, né? E agora nós vamos continuar, então, no item 26, viu, gente? Ó, lembrando que estamos estudando emancipação da alma. Ó, qualquer hora que alguém quiser falar, igual o Caio, hein? Fala aí que nós estamos estudando juntos. Então, no 26. Não veio outra vez. Não veio. Eu falei, eu nem vou perguntar, eu falei para as meninas, porque está estudando, já tem os compromissos, o dia que ele puder, ele vai vir. Mas eu não vou ficar muito dele, não, né? É isso mesmo. Quando o jovem está estudando, é assim mesmo, né, gente? Então, no 26. Este desprendimento pode também produzir-se em várias... porque ele falou do sono, né? Nós começamos a falar sobre isso. Agora ele vai falar que a gente pode se desprender no estado de vigília. Olha que interessante. Sabe aquela hora que às vezes alguém está conversando com a gente e que parece que a gente está no mundo da lua, que a pessoa até falou, opa, estou conversando com você. Às vezes é um desprendimento que a gente está tendo, uma emancipação. Quer ver? Vamos ver. Marlene, você lembra da Célia Silveira, né?
Muito. Então, ela falava para nós, que a gente fazia o curso lá com ela, né? E ela falava para nós que um simples comprimido que você toma faz esse efeito de desdobramento. Você desdobra. Um comprimido, hein? É. Assim, para dor de cabeça. Analgésico, né? É. A Verinha também vai falar, vamos ver. Então, eu acredito que quando a gente atende numa desobsessão ou socorro, um espírito encarnado deve ocorrer dessa mesma forma, né? Isso mesmo, Verinha, é dessa forma. Às vezes ele pode passar por um cochilo, às vezes não. Mas ele está naquele estado que, como diz, ele some, né? Ele mesmo, nossa, parece que eu sumi. E lembrando que, às vezes, vamos supor, uma comunicação que demora, vamos jogar 10 minutos. 10 minutos, uma comunicação é muito, não demora tudo isso. Eu nunca cronometrei, não, mas eu acho que não demora tudo isso, não. Ele está, às vezes, absorto, às vezes pegou um livro para ler, e sabe quando você começa a ler, mas você não para de ler e some? Ou outra coisa assim, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. Esse desprendimento pode também produzir-se em várias gradações no estado de vigília, mas nestas condições, o corpo não goza de sua atividade normal. Há sempre uma absorção, um desprendimento mais ou menos completo das coisas terrenas. O corpo não dorme, anda, movimenta-se, mas os olhos olham sem ver. Olha lá que interessante. Vê-se que a alma não está presente. Como acontece no sonambulismo, ela vê as coisas ausentes. Tem percepções e sensações para nós desconhecidas. Por vezes, tem a presciência de acontecimentos futuros, pela ligação que estes apresentam com coisas presentes. Quando penetra no mundo invisível, ela vê os espíritos com os quais pode se comunicar e dos quais nos transmite o pensamento. Geralmente, com a volta no estado normal, há o esquecimento do que se passou, mas às vezes é conservada uma lembrança vaga, como se tivesse sido um sonho. Aí, pode ser uma comunicação, igual a Verinha falou, né? Comunicação de encarnado. Ou às vezes a pessoa está ali, ó, ela pode retomar no mundo espiritual, pode visitar alguém, tudo em espírito, né? Aí embaixo, não sei se no livro de vocês tem uma nota que é do Herculano. Olha que coisa interessante que ele vai falar aqui. Eu não vou ler tudo, mas se depois vocês quiserem ajudar, ele fala que a psicologia para a psicologia atribui ao inconsciente as faculdades da alma em seus momentos de libertação. A Ana pode até ajudar aí, que ela é boa nisso. A gente está estudando a Joana de Ângeles, e ela fala muito do inconsciente, né? Que é aquilo, vamos dizer, são arquivos nossos. E que às vezes são arquivos que a gente nem está se dando conta agora, porque não dá conta. Mas que às vezes no momento oportuno ele surge. Mas olha o que me chamou a atenção foi o seguinte: o conceito do inconsciente apareceu primeiramente no Espiritismo. É isso que eu achei interessante, Ana. Isso que eu sempre falei, Marlene. É. Aquela apostila que eu fiz para o encontro, uma das, né? Eu abordo isso aí. Porque o Freud, quando ele começou a estudar o inconsciente, né? Já fazia um ano, né, que tinha lançado o Livro dos Espíritos. Então, Kardec foi o pioneiro na psicologia, assim como uma ciência estruturada, instituída, né, porque fazia parte da filosofia. A psicologia nasceu da
filosofia, né? Filosofia. Muito Então, o Freud tinha interessante, um aninho quando o Kardec, aliás, o Freud tinha 1 ano quando o Kardec lançou o Livro dos Espíritos, certo? O Freud nasceu em 1856 e o Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Então, para vocês terem uma ideia, né? De como o espiritismo é interessante. A Ana pioneiro. sempre fala isso, eu já tinha ouvido ela falar isso, sim. Mas ó, aqui, ó, o Herculano Pires também está falando isso. Eu acho que é importante a gente saber. Eu li, foi do Herculano Pires isso, por isso Então, que eu falei. porque o inconsciente, gente, é como se fosse uma caixa preta, né, do avião. Está Tá tudo lá, arquivado ali. Está tá tudo arquivado. arquivadinho, está guardado, às vezes a gente não se lembra, mas na hora exata aquilo vai aparecer. Até porque precisa aparecer, né? Para a gente poder trabalhar as nossas dificuldades, não é isso, Ana? Ajuda aí. Vem à tona, né? Vem Vem à à tona. tona. E às vezes vem com dor, às vezes vem com À dificuldade. medida que você vai se autoconhecendo, as coisas vão vindo à tona automaticamente. Quanto mais você busca se conhecer, mais esse inconsciente vem, flutua, boia. Por isso que o Sócrates Gente, como falou que essa doutrina muito espírita é maravilhosa. Desculpe, Ana, pode falar. Por isso que o Sócrates falava, né? Que está tudo dentro de nós. Né? Homem, conhece-te, e conhecerás o universo e os deuses. Porque se o que procuras não encontrares dentro de ti, não encontrarás em lugar algum. Essa era a frase completa, que estava inscrita lá no pórtico do Templo de Delfos. É verdade, é. Olha que interessante. Quer ver? Vou só ver mais um pedacinho aqui para a gente saber de Kardec. Que o Herculano fala que foi ele o primeiro a tocar, né, no inconsciente. Kardec oferece aqui a explicação deste problema e o faz com base nas numerosas experiências realizadas por ele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e cujos relatos minuciosos podem ser lidos na Revista Espírita. Aqui ele não fala o ano, né? Porque é claro que deve ter mais de uma revista. E olha, e que no Livro dos Espíritos é aquela parte que fala ensaios sobre as sensações dos espíritos. Olha como está gostoso estudar isso aqui, né? Que a gente ele vai batendo em alguma coisa que a gente sabe, mas parece que não entende bem. E a gente vai associando com a Joana, né? Isso, E vai esclarecendo cada vez mais. Mas quem devassou primeiro o inconsciente através do ato mediúnico foi Kardec, através da comunicação mediúnica, né? E aí os espíritos, o que eles faziam? Abriam um arquivo. Nossa, mas é mesmo. Uma reunião mediúnica é uma abertura de arquivo. É verdade. É isso que você também falou, né, Verinha? Na hora, às vezes, a gente não entende aquela comunicação. Às vezes, você acha até meio sem pé nem cabeça aquilo, mas tem sentido. Tem sentido. Eu vou contar uma coisa, que eu vou falar bem, assim, como diz por parábola, né? Porque a gente não pode ficar falando. Ontem, no estudo da Joana, no nosso estudo, nós entramos sobre a homossexualidade, né? Que essa problemática está existindo. Aí um falou uma coisa, outro falou outra, tudo bem. Depois cada um foi para suas casas. Já estava nas suas casas, né? Só desligou a câmera e continuou. E eu fui participar de uma reunião. Não foi através de mim. Se tivesse sido através de mim, eu ia dizer assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, de uma médium que nem sonhava com a nossa conversa. E você não há de crer
que houve uma comunicação de uma alma encarnada com essa dificuldade, chorando e Veja bem. pedindo ajuda. Olha o sofrimento, né? Olha para você ver, Ana, eu fiquei impressionada com aquilo. Eles sofrem demais, gente. O que pode ter acontecido? Às vezes, enquanto eu participava dessa reunião, ela pode ter sido trazida, só que não foi através de mim. Que se tivesse sido... Mas eu cheguei na reunião, não estava nem lembrando disso mais. Ô, Marlene, mas acontece o seguinte, o nosso trabalho, mesmo sendo em casa, tem os espíritos que assistem, é igualzinho numa reunião no centro. Eles vêm aprender. Olha, mas palavra de honra, eu fiquei impressionada com isso. Então, quando eu disse lá que o paradigma agora é de acolhimento, não adianta contestar. É de acolhimento agora, é para acolher. Não é para passar a mão na cabeça. Acolher não significa passar a mão na cabeça. Significa respeitar, tratar com amorosidade aquela criatura, porque é um espírito em evolução, igualzinho nós, gente. E com conflitos. Mais agravante do que os nossos, talvez, né? Mas tem conflito. Claro. Então, gente, é momento de acolher, não é momento de apedrejar, de reprimir, porque tem que ser, não tem como, não tem. Aquilo está gritando na alma da pessoa. A pessoa está pedindo socorro. Mas eu fiquei impressionada com isso, gente. Falei, né? A Maria Mendes chegou. Mas é o que você falou, Marlene, ele já foi trazido por causa da sintonia, do diálogo nosso, da conversa. Isso que eu pensei, Ana. Mas o que eu achei mais assim interessante foi atraído pelo nosso diálogo, mas foi através de um médico que não sabia de nada. Justamente para você não pensar, reunião, né? não conversei com mais ninguém, nem estava lembrando daquilo. Quando eu escutei, eu falei, não é possível. E foi para você justamente ver a prova da veracidade. A prova. Isso que eu pensei. Maria, tá boa, bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos que vamos, Maria. Um pouco atrasado, mas é importância. Tarda, mas não falha. Então, Nós tá estamos bom. no item 27, eu vou ler agora, viu, Maria? Tá bom. A emancipação da alma, às vezes, amortece as sensações físicas a ponto de produzir uma verdadeira insensibilidade, que nos momentos de crise pode nos fazer suportar com indiferença as mais intensas dores. Esta insensibilidade é oriunda do desprendimento do perispírito, agente de transmissão das sensações corpóreas. O espírito ausente não sente os ferimentos do corpo. Então, na hora que a gente está desprendida, né? Vamos supor que alguém me deu um beliscãozinho, na hora ali eu não sinto. Depois que eu vou sentir, porque o perispírito, nós estudamos isso no comecinho, né? Então, quando eu tive aquela PQM, experiência de quase morte, eu não senti nada, eu fiquei dentro do túnel, vendo aquela luz. Fiquei ali. E o túnel parece que passava por mim, assim, numa velocidade incrível. Sabe quando você está dentro de um trem que você tem a impressão que é a paisagem que passa? E você está caminhando para frente? Então, era aquela sensação que a luz passava por mim, assim, sabe? Uma luz que vinha lá do fundo, mas de ofuscar mesmo. E eu não senti nada. Aí, quando eu voltei para o corpo, ai. Aí que eu fui sentir muita dor, né? Muita fraqueza, muito mal-estar. Demorei demais para recuperar. É isso mesmo, e bem interessante, né? Ali naquele momento que você estava assim, com certeza, eu estou jogando aqui, deram injeção, ou mesmo na hora da massagem, tudo isso violenta o corpo.
Só que, por que ela não estava sentindo? Porque o espírito estava desprendido e o perispírito acompanhou. E ele que é o veículo da sensação. Aí, a hora que ela volta, ela vai sentir tudo, né? Se machucou. Olha, e naquela época não se falava por aqui, já havia estudos, mas por aqui não se falava em experiência de quase morte. Eu só fui, e aquilo ficou gravado na minha mente. E eu só fui tomar conhecimento nos anos 70, depois de casada, ao ver uma simulação no Fantástico. O Fantástico falou das experiências que estavam sendo estudadas, mostrou uma simulação, aí, quando eu visualizei, eu falei, mas foi isso aí que eu tive, quando eu extraí as amígdalas. Aí que eu fui tomar consciência. Porque também você era nova, não era? Que idade? 17 anos. Ah, então, era jovem, né? Bem jovenzinha. Quando a gente morava na usina do Marimbondo, o meu marido, ele deu tétano no dedo, ele machucou, e ele fala, eu pediu água, ele falou assim, me dá um copo d'água. Quando eu cheguei, ele parecia que estava morto. Aí eu comecei, João, João, João. Aí ele bateu com a mão, a água derramou nele e voltou. Ele fala que ele foi no lugar, igual o homem mostrou, um verdinho, grama, ele viu estrada, mas não viu ninguém. Falou que não viu gente lá. Mas ele fala, se eu morrer, for para esse lugar, está muito bom. Porque é um lugar muito bonito, tudo verdinho, tinha árvore, tinha estrada, só que ele falou que não viu ninguém. E o homem também falou, né, Isa, que ele não viu ninguém lá. Ai, foi eu também lindo. Não vi ninguém, não. Ninguém falou comigo, eu fiquei parada nesse túnel, olhando ao longe, lá no fundo, aquela luz, certo? Que ofuscava a vista. Interessante, né? E por que às vezes demora? Você vê que no caso do seu marido, dona Honória, a hora que a água caiu nele, ele despertou, né? Senão, ele estava desprendido mesmo, né? Mas caiu a água, às vezes até demorou um pouquinho, né? Mas podemos continuar, Eu gente? pensei que ele até já estava morto. Eu falava, João, João, toma água, toma água. Aí ele esbarrou, bateu no copo, a água caiu nele e voltou. Ainda Aí ele contava, depois ele viu também, igual a Ana está falando, no Fantástico. Acho que é no Fantástico, falando que ele dormiu, passou mal e foi no lugar. Ele falou, tá vendo? Do jeito que eu contei, tá falando aí. Aí... Tá vendo? Ele lembrou, né, dona Honória? No lugar, no plano, né? É. Então, vamos lá, gente, o 28. O Roque quer falar, filho, alguma coisa? Você é o único homem aqui, você tem direito. Você vai obedecer a mulherada, né? Você não é bobo nem nada, né, Roque? Então, vamos lá. A faculdade que possui a alma de se emancipar em sua manifestação mais simples produz o que se chama delírio desperto. Dá também a algumas pessoas a presciência que constitui os pressentimentos e, num grau maior de desenvolvimento, produz o fenômeno designado pelo nome de segunda vista, dupla vista ou sonambulismo desperto. Ah, é. Pode ser tudo isso aí, gente. Aqui, aí vai ter uma nota daquilo que a Ana falou, quer ver? Temos nesse tópico a explicação espírita da ação das drogas anestésicas e alucinógenas nos processos de percepção extrasensorial. Essas drogas não possuem nenhum poder maravilhoso, não dão aos pacientes nenhum aumento de percepção orgânica, agem apenas como o sono e os estados hipnóticos, bloqueando as vias comuns da percepção sensorial, o que permite ao espírito libertar-se da prisão do sensório. A palavra alma no espiritismo corresponde ao espírito encarnado. Enquanto estamos vivos na Terra, aquilo que a gente já sabe, né? Enquanto está vivo, a gente fala alma, quando desencarna é espírito, mas é tudo uma coisa só.
Aqui, ó, aquilo que a Ana falou, né? Toma, às vezes, um analgésico já tem alteração. E vocês todos devem saber que existem algumas, não sei se é religião ou seita, não sei como que a gente pode falar, que às vezes eles tomam alguns chás, alguns alucinógenos para ter um desprendimento mediúnico. E isso daí causa... Toma um santo daime, né? É, isso. Ayahuasca. Ô, menina, nós recebemos Ayahuasca. uma moça uma vez aqui, ela estava piradinha. Já tinha passado, mas ficou aquilo, sabe? É um cipó que tem lá na Amazônia, chama ayahuasca. Aí eles fazem o chá que chamam de santo daime. É esse mesmo. Esse mesmo. Olha, eu fiquei impressionada. E aí a pessoa, é claro que às vezes eu posso tomar e não sentir nada, o Roque pode tomar e não sentir nada, mas se a pessoa é mais sensível, olha, dá um trabalhão que ela ficou bem perturbadinha por muito tempo. E se achando, assim, que estava meio iluminada, não sei, sabe? Complicado. E uma moça nova, e depois ela até sumiu de nós, não sei o que foi feito dela. Tadinha. Conecta, Marlene, os neurônios. É, Droga muito forte, certo? Tomou demais e desconectou, né? Os neurônios. Demais. e às vezes depende também da sensibilidade, né, Ana, da pessoa. Então, aí desconecta. E eles dão um chá para a pessoa ter essa emancipação, como se precisasse disso, né, É gente? igual o álcool, né? O álcool desconecta. Por isso que a pessoa fica assim, às vezes não lembra do que fez, por causa dessa desconexão neuronal. É verdade. As drogas, né? Que desconecta tudo. As sinapses são interrompidas. Você está vendo? Aqui ele fala também no item 28 desse delírio desperto, que é essa emancipação rápida, né? Igual a Verinha falou, às vezes comunica lá o espírito encarnado, às vezes está na casa dela, houve aquela emancipação bem rápida que as pessoas nem percebem. Às vezes Então, nem... Marlene, você tem uma ideia, acho que não sei, acho que é o André Luiz que fala, né? Que quando a pessoa está assim, que dá passividade ao espírito, está mediunizada, ela tem a química cerebral e a mecânica, o mecanismo, é de um ataque epilético. Verdade. André Luiz que fala. É isso mesmo. Posso ir para o 29? Qualquer hora que vocês quiserem falar, viu, gente? O 29. O êxtase é o grau máximo da emancipação da alma. A pessoa fica... Existe até essa expressão, a pessoa está em estado de êxtase. Né? É o grau máximo da emancipação. No sonho... O nirvana, de que nós estudamos ontem. Que que é a mesma coisa, né? No sonho e no sonambulismo, a alma perambula por regiões terrenas. Olha, então, enquanto a gente está ou no sonho ou no sonambulismo, a gente, mesmo desperto, está, vamos dizer, na circunferência da Terra. Não sei se circunferência é a expressão certa. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, ultrapassar certos limites que não seria possível transpor, sem que rompesse totalmente os laços que a prendem ao corpo. Viva luz resplendente e insólita a cerca, então. Arrebatam-se nas harmonias desconhecidas na Terra. Sente-se penetrar por um bem-estar indefinível. Goza antecipadamente da beatitude celeste. E pode-se dizer que pousa um pé no limiar, né? Está escrito limiar, da eternidade. No êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo.
só lhe resta, por assim dizer, a vida orgânica, e sente-se que a alma só lhe está ligada por um fio, que ao mais pequenino esforço se lhe romperia para sempre. Eu lendo aqui, sabe o que me ocorreu? Vê se vocês concordam comigo. O Eurípides Barçanufo conta, né, aquele fato que ele estava deitado e sentiu como se fosse indo para regiões celestes, e ele encontra com Jesus, e que Jesus até está chorando, né? E ele pergunta se Jesus está chorando por aqueles que não conhecem o Evangelho. Aí Jesus fala, não, eu choro pelos que conhecem e não praticam. Na hora me ocorreu isso. Talvez tenha sido um êxtase, né? Porque fala que vai para regiões realmente etéreas, né? E se encontra com espíritos etéreos. E lá no Livro dos Espíritos, na 455, eu dei uma olhadinha, o Kardec vai falar sobre isso, mas é grande. Não é pergunta e resposta, não, é uma explicação de Kardec sobre o êxtase espiritual. O que vocês falam aí, gente? Eu já passei por muitas peripécias na vida. E eu já fui até condenada à morte pelos médicos. Já eles tinham me dado 6 meses de vida, certo? Uma doença que eu tive. E eu estava muito enfraquecida. E eu senti uma dorzinha nos rins, uma dorzinha enjoada, a noite toda, e eu não consegui dormir. Eu fiquei assim, sabe, de 4 na cama, para ver que eu não conseguia deitar, e aquela dor enjoada. E de manhã, eu levantei, fui ao banheiro, e a dor veio descendo assim, parece que pelo ureter, não sei se era alguma pedra, sei lá o que era. E eu tive eu não cheguei a perder o sentido, não, mas eu tive um desmaio e um desprendimento, mas foi tão bom, gente. Eu falei, ó, se a morte for, isso aqui é bom demais morrer. É demais, gente, é uma sensação tão gostosa, em vez de eu sentir mal, eu senti foi bem. Eu achei muito interessante, eu também não esqueço dessa passagem. Né? Então, eu já vi você tem contar caso para isso. contar. Às vezes foi um êxtase, ó, olha o que ele fala, um pé no limiar da eternidade. Tive um pé lá. É igual também o marido da Dona Honória falou, né? Nossa, se for para esse lugar, se a morte for isso, eu tô querendo ir para lá, né? Alguém mais já passou por isso, gente? Eu nunca passei, não. Pelo menos eu não me lembro, assim. Acho que não. Passei muita coisa. É. Também, 78 anos, quase 80, tem que ter caso para contar, né? Mas não, tem gente que tem muito mais e não tem tanto caso para contar assim, porque a Ana tem, viu? Né, Ana? Tem muita história, é bom. Ela vai continuar falando do êxtase. Pode falar, Zé. Não, Marlene, você fala da emancipação da alma, né? Esses fenômenos, o êxtase, né? A visão quase morte, né? Que coloca. Mas isso é um preparo espiritual, Marlene, ou é uma coisa que estamos sujeitos a acontecer conosco? O espírito está mais preparado? Ou porque é uma necessidade ali dele se ter esse processo mesmo? Não sei se eu vou te responder acertadamente, pois os colegas vão falar. Mas eu acho que pode ser as duas coisas. Eu acho. Não sei, porque aqui ele, por enquanto, não falou, né? Não está falando, ele fala das possibilidades, mas ele não fala assim, é só um espírito evoluído. O que vocês acham, gente? Pela experiência que eu passei, eu não me considero um espírito evoluído em hipótese alguma, certo? De jeito nenhum. Nem intelectualmente, nem espiritualmente,
Não sou. Então, é coisa que ocorre mesmo. Tem espírito que tem mais, não sei por quê, tem mais facilidade de desprender do que outros. Mas eu não acredito que isso seja evolução, não. Sei lá. Sim, não estou falando em Pelo menos relação no meu caso, Não estou vocês falando podem em ter relação a você. vocês podem ter certeza que não é. Mas eu acho que não, porque até agora Kardec não falou sobre isso, você viu? Ele não falou. Vamos observar, né? Vamos pôr reparo. Ele ainda vai. Aguardemos, É igual a então. mediunidade, né, Marlene? É, O médium, às vezes, não De é um jeito espírito nenhum. evoluído, de jeito nenhum. Não tem nada a ver. né? Aguardemos, então. Aguardemos, né? Ó, mas a Ana lembrou bem. É igual mediunidade. Não tem nada a ver, né? É uma faculdade. Mas só que a gente já melhorou bastante, né, Ana? Dos anos atrás, agora a gente também é melhor. Coisa que você fazia, você hoje não faz, né? Assim, de magoar os outros, né? Um pouquinho assim eu já melhorei. É, Tantinho assim. já melhorou bastante. Eu mesma melhorei muito. Depois que eu comecei nesses estudos, nossa, que maravilha. É, muito A bom. gente Mas melhora assim, né? Devagar, É. mas melhora assim. vai melhorando, né? Devagarzinho, pouquinho. Vai se conhecendo, vai trabalhando as imperfeições, escorrega, levanta, sacode a poeira, de repente escorrega outra vez. Quando você está crente que você vai fazer assim, vai para o céu, você dá aquela escorregada. E assim vai, né? Pequenas quedas. Mas a dona Honória fala uma coisa que eu concordo. Esses estudos têm nos ajudado muito. É claro que a gente sabe que a hora da prova não é fácil, né? Que a gente pensa, igual aluno, eu estou sabendo tudo, agora vou arrasar. Aí chega na prova, pronto. Mas a gente está melhorando, sim. Ainda que seja conta-gotas, né? Igual a Ana fala, mas nós vamos sim, né, dona Honória? Quer ver o que vai falar ainda do êxtase, no item 30. Vai aceitando as coisas bem melhor, né? De que a Também, gente né, dona aceitava. Honória? É verdade. Tudo bem, mas... O êxtase, como os outros graus de emancipação da alma, não é isento de erros. Ó, vamos ver o que ele vai falar. Ó. É que as revelações dos estáticos estão longe de ser sempre a expressão da verdade absoluta. É igual a mediunidade, gente. O médium, ele também dá o seu colorido, ele dá o seu jeito, que às vezes tem equívocos, e aí ele está falando que o estático também, o estático aqui no sentido de que tem o êxtase, né? O motivo está na imperfeição do espírito humano. Só quando ele atinge o alto da escala da evolução é que se torna capaz de julgar as coisas acertadamente. Olha que interessante. Então, às vezes, a pessoa tem uma emancipação, tem um êxtase, mas ela chega e não sabe contar tudo, como foi. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos e a nossa visão é reduzida ainda, né? A nossa visão é reduzida, não é essa dúvida, né? Até Vocês vão lá na Revista Espírita, fevereiro de 1858, Kardec conta uma história muito interessante, que eu já cansei de repetir isso, acho que eu já falei isso aqui trocentas vezes, mas vocês me perdoem, porque a gente fica repetitiva, foi de uma certa idade. Lá tem, na Revista Espírita, fevereiro de 1858, o mito de Er. Escreve ER, Er. O mito de Er. Vocês vão ver que história fantástica que Kardec aborda, pegando lá em Sócrates, certo? Que nos diálogos de Platão, no livro, na obra de Platão, Os Diálogos, no diálogo Fedro, tem lá um diálogo de Sócrates com o irmão de Platão, o Glaucon. E ele vai contar sobre o mito de Er, que passa por uma experiência de quase morte, vai ver tudo, volta e vai contar tudo o que ele viu. E é
fantástico. Vai lá na Revista Espírita, fevereiro de 1858, e lê que vocês vão amar. Aí, tá vendo? Uma experiência, né? De êxtase aí. Até que isso consiga, não lhe será dado tudo ver e tudo compreender. Se depois da morte, quando o desligamento da alma é total, não é sempre que vê as coisas com exatidão. Se alguns espíritos se mantêm por longo tempo imbuídos dos preconceitos da vida terrena e não compreendem as coisas do mundo invisível onde se encontram, com mais forte razão, deve isso acontecer com o espírito que se acha ainda ligado à carne. Se até quando a pessoa desencarna, ela chega no plano espiritual, não pensa que vai aparecer, ela já vai entendendo tudo. Não. Agora, imagina nós, mesmo na nossa emancipação, se nós estamos encarnados, aí é mais difícil que o desencarnado. Há, por vezes, nos estáticos, mais exaltação que verdadeira lucidez. Olha o que vai falar. Tá vendo? Então, não é evolução, Roque. Já respondeu a sua pergunta. Ou melhor, sua exaltação prejudica sua lucidez. Eis porque suas revelações são muitas vezes um misto de verdades e desacertos, de coisas sublimes e de coisas ridículas. Certos espíritos inferiores se prevalecem também dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não consegue ser reprimida. Para dominar o estático, e para isso, eles tomam aos seus olhos aparências sob as quais o enganam, com suas ideias desarrazoadas e opiniões irrefletidas. Desse modo, suas visões e revelações são reflexo de suas crenças. Isto constitui um perigo do qual só escapam os espíritos elevados, e contra o qual o observador deve precaver-se. Ou seja, se eu desencarno com alguns conceitos, eu vou chegar lá, eu vou perceber aquilo, eu vou viver aquilo. Uma vez eu vi uma comunicação de um espírito que ele dizia assim, não, eu estou dormindo, eu só vou acordar na hora do juízo final. Não tem essa, não, eu não posso conversar com ninguém, eu estou dormindo. Por quê? Foi educado assim, né? Há religiões que são assim. A pessoa só acorda na hora do juízo final. E ele estava esperando o juízo final. Ele nem percebia que ele estava conversando. Porque ele só ia acordar na hora do juízo final. Então, não é assim, né, que a gente desencarna e já vislumbra o mundo. Não é não? Não tem aquela lucidez, não, né, Marlene? Não tem aquela lucidez. Por isso que a gente precisa ter a lucidez aqui, encarnado. Porque aí, na hora do desencarne, as coisas ficam mais fáceis para nós, né? É muito interessante isso. Tem só uma pequena notinha que eu vou ler, porque até já está chegando o nosso horário. O Espiritismo prefere... Tá, Marlene? Que item que tá? Eu li o item 30. Agora eu vou ler uma notinha, Ana. Tá. O Espiritismo prefere a comunicação mediúnica aos processos de desprendimento espiritual no trato com o mundo invisível, porque a comunicação oferece maior segurança no exame dos fatos. O problema do condicionamento à crença, levantado por Richer e tratado por Ricardo Musso em seu livro Em los Limites de la Psicologia, já havia sido colocado por Kardec de maneira precisa e esclarecedora, como se vê nesse tópico. Gente, evoluir não é fácil, não. Não é fácil. Ó, o Herculano Pires, o que ele fala? Ele fala assim, que a evolução é um parto e que não existe parto sem dor. Olha só. Então, é um parto. A gente vai vindo à luz aos poucos, através do autoconhecimento. Você vem à luz, todos os dias a gente renasce. Todos os dias a gente vem à luz. É um eterno renascer no sentido, assim, de transformação.
Como a dona Verdade. Glória disse, a gente vai transformando, sim, aos poucos, mas vai, para também não perder a esperança, né? Ah, não, tá doido. Mas, às vezes, nós somos teimosos em certos detalhes que pega, É. fica amarradinho. A gente poderia ter uma evolução mais ligeirinha, né? Às Poderia. vezes, fica aquele nozinho difícil de desatar. É. Às vezes, coisinha boba, Que e a gente se prende, se amarra. Quer ver? Eu vou propor para vocês. Tem o 31, porque aí já termina o parágrafo 4º, que aí ele vai mudar. E a semana que vem a gente já começa outra coisa. Há pessoas cujo perispírito está de tal modo identificado com o corpo que o desligamento da alma só se opera com extrema dificuldade, mesmo por ocasião da morte. Por isso que tem mortes que são mais dolorosas, né? Eu imagino que seja isso. São geralmente pessoas que viveram muito apegadas às coisas materiais. São também as que têm morte mais penosa, mais cheia de angústia, com mais longa e dolorosa agonia. Por outro lado, há outras cuja alma está presa ao corpo por laços tão frágeis que a separação se faz sem obstáculos, com a maior facilidade, e muitas vezes antes da morte do corpo. Ao ver aproximar-se o termo de sua vida, o termo, né, o final da vida, a alma já entrevê o mundo em que vai entrar e anseia por este momento da sua libertação completa. Então, É o que o Emmanuel narra lá no Paulo Estevão, né? Que aconteceu com o Paulo. Ele morto e já tinha desprendido já o espírito. Antes dele morrer. Já você estava vê? completamente desprendido. Agora, se o perispírito é muito preso, aí a morte fica difícil, né? O desencarne fica difícil. Interessante que hoje existe um movimento, e não é espírita, não. Tem uma médica, não sei se é Ana Cristina, que ela chama, até ela escreveu um livro que se chama A Morte, um dia que vale a pena viver. Eu já assisti palestra, esse livro eu já li, também é muito interessante, gente. Ela fala que a gente precisa conversar sobre a morte, e se a pessoa está doente, que a gente sabe que já está para desencarnar, não é que, às vezes, os médicos enganam, mas, regra geral, conforme a doença, o estado da pessoa, a gente já sabe, os médicos já falam, que é bom falar com a pessoa, perguntar para ela o que você gostaria de deixar de legado, ou qual a sua melhor lembrança, e falando sobre isso, que isso ajuda. E hoje tem... Então, né, Marlene? O Comênios, ele propunha isso. Então, Desde a escola do ventre materno até a escola da morte, que deveria haver uma preparação para a morte. E esse capítulo que ele fala isso, no livro dele, Pampédia, é maravilhoso. Ele descreveu o crepúsculo da vida, sabe? Ele fala assim numa linguagem poética, muito bonito mesmo. E a maioria das pessoas, pelo que eu tenho, assim, tomado conhecimento, não gostam de falar na morte. Você vai falar credo, isola, bate na madeira. Falou, bate na madeira. Não vamos falar disso, não. Aí você vê como é que está ainda a humanidade. Sabendo que nós temos que morrer. Quem sabe um dia a gente faz isso aí, nós mais velhos. Então. Um curso sobre isso. Tanatologia, né? Eu já pensei. Tem livros de tanatologia, né? Tem muita gente escrevendo sobre isso. Aquele amigo da Dora lá, agora eu esqueci o nome dele, aquele médico, né? Eu sei qual que é que você está falando, mas esqueci. Santana, o Santana. Isso. Santana. Ele escreveu, né, um livro sobre... Eu tenho esse livro. Sobre a morte. E tem essa moça também, ela é médica. Ela não é espírita, mas ela é espiritualista. E a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela faz um trabalho científico, né? E, inclusive, eu tentei mandar essa experiência de quase morte, porque eles pedem
Mas eu não consegui, teve um tópico lá que dava um erro e eu não entendo muito da tecnologia, eu não consegui, eu acabei desistindo. Aí eles mandaram para eu mandar uma foto do lugar lá que estava ocorrendo o erro, né? Mas eu acabei não mandando e acabei desistindo de mandar para eles. Mas eles fazem um estudo científico de pesquisa sobre experiências de quase morte, espiritualidade, e eles estão bem avançados nesse sentido aí. Verdade, tem muitas pessoas pesquisando, não só espíritas. Isso é legal, né? É porque a gente sempre foi educado para não falar da morte, né? Só que é um fato que vai acontecer com todos nós, né? Se a gente fala e conversa, eu acho que é mais fácil na hora H, né? Por que chama tanatologia? Por causa de Tanat, o deus da morte. É. Não sei se é dos romanos ou dos gregos, não lembro agora. Thanatos ou Thanatos? Ô, gente, muito bom, né? Agora, semana que vem, nós vamos entrar no parágrafo 5º, que é o item 32, aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Nós vamos entrar nesse assunto. Mas, olha, eu só vou pedir um favor para vocês. Ninguém precisa aparecer para mim, não, viu? Tá bom. Eu acredito, mas não precisa aparecer para mim, não. Eu vou aparecer para você, Marlene. Minha neta que fala isso, tadinha. Ai, vou ter um medo dos espíritos aparecer para mim. Eu fecho os olhos e eu rio. Falei, ixi, minha filha, uma notícia triste. Não adianta fechar. Você pode estar com os olhos fechados, se ele tiver. Sinto muito te falar isso. Tadinha. Falei, mas por que você está com esse medo? Isso não é comum, não. Fica frio. Qual delas, Marlene? A Letícia falou isso hoje para mim. Ai, cara, eu fico fechando os olhos. Eu tenho medo de espírito aparecer para mim. Ei, vida.